um momento como esse, que é o culto de Santa Ceia, quero pedir aos irmãos, por gentileza, abra vossas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, o qual escreveu o nosso irmão Mateus. E você que trouxe glória, dá glória. Você que trouxe aleluias, diz aleluias. Adore ao Senhor com aquilo que você trouxe nessa tarde. Mas não cesse de adorar a Deus, irmãos. Crente vivo faz barulho. Louvado seja Deus. Estamos em um culto esse para ser oferecido, entregue ao nosso Senhor. Por isso, em nome de Jesus, reaja nessa noite diante dos céus, que os céus querem agir sobre a sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Mateus 26, versículo 26 também. Mateus 26 e 26. Aleluia. Eu quero ler com os amados irmãos alguns versículos dentro desse texto. E eu peço a atenção dos irmãos, por reverência à palavra do Senhor, que diz assim o texto sagrado: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Verso 27. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Da nova o que, igreja? Aliança. Derramado em favor de muitos para remissão de pecado. Verso 29 diz: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Para finalizar, verso 30. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Curve a tua cabeça, eu quero orar mais um segundinho com você, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis aqui a tua palavra que é viva e eficaz. A tua palavra que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Eis aqui, Senhor, a tua palavra verdadeira, aquela que salva, cura, liberta e transforma. Nós entendemos através da tua palavra que onde nós não podemos alcançar, a tua palavra já está alcançando nessa tarde, através dos olhos da fé. Eu e a tua igreja acredita, Senhor, que onde nós não podemos ir, a tua palavra vai para curar, libertar, transformar e salvar. Por isso, fale conosco de forma clara, concisa e poderosa, e não fale, Senhor, aquilo que nós queremos ouvir, mas fale aquilo que o nosso coração precisa ouvir e aprender da parte do Senhor. Por isso, Deus, se te apraz, em nome de Jesus Cristo, exorta, ensina e edifica. Amém, igreja? Aplauda o nome do Senhor, por favor. Ele merece. Deus seja louvado pela sua infinita misericórdia. Irmãos, Evangelho Sinótico de Mateus é um evangelho riquíssimo, como os demais, que nos propõe, nos oferece uma importância grandíssima, que é conhecer, aprender mais do Senhor dentro destes livros proféticos, livros esses que nos ensinam muito. Aqui eu e você acabamos de ler sobre a última Santa Ceia do Senhor Jesus com os seus discípulos. Santa Ceia essa, o qual se trata de um momento para lá de especial. É por isso que eu e você nunca podemos olhar para esta mesa como uma mesa comum, como uma mesa qualquer. E detalhe, também não podemos ver um culto de Santa Ceia
e vemos o que se trata de um culto comum, de um culto como os outros. Todo culto é importantíssimo para nossas vidas, porque o culto com o Senhor Deus é diferente. Não é que eu e você vem para o culto querendo receber, mas eu e você vem para o culto para entregar a Deus nosso culto racional ao Senhor. É o que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8. Interessante porque todo culto ele é importante, mas o culto de Santa Ceia, além de ser importante, é um culto para lá de especial, porque é o culto de Santa Ceia. O cálice todos nós sabemos que simboliza o sangue de Cristo, o pão simboliza o corpo de Cristo. Jesus Cristo ele vai vir, e se fosse eu colocar um tema nesta mensagem de hoje, apesar do tempo ser curto, quero ser objetivo na minha oportunidade, colocaria eu, pastor Pedro, o tema de Jesus renunciando o trono pelo Calvário. Louvado seja Deus. Repita comigo: renunciando o trono. Vamos, igreja. Pelo Calvário. Pelo Calvário. Irmãos, Jesus vem. Filipenses capítulo 2, versículo 5 está escrito, meus irmãos, que o exemplo de humilhação de Jesus Cristo, exemplo esse que nós como seres humanos talvez não possamos alcançar tamanha humilhação. Não que alguém humilhou ele até essa altura, mas ele vem e se humilha. Se humilha como? Deixando o trono. Deixa o trono nos céus para descer à terra, por amor a mim e a você. O pastor leu aqui agora um texto muito bem conhecido entre nós, que é João capítulo 3, seu versículo 16. Amou Deus o mundo de tal maneira. Não é Deus amou a igreja, avivamento da fé. Deus amou o mundo, ou seja, todo ser humano está incluso nessa oportunidade de ter acesso ao corpo e ao sangue de Jesus. Mas nem todos querem aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente salvador da sua vida. E por quê, Moel? Porque o desejo da carne, ele é prazeroso, isso nos satisfaz. Os prazeres carnais nos satisfaz a nossa carne. Mas para ter acesso a essa mesa, para ter acesso a essa comunhão ao corpo e ao sangue do Senhor, é necessário nós vivermos em espírito. Louvado seja a Deus. Então Jesus, em Filipenses capítulo 2, verso 5, ele desce até a terra. Ele deixa o trono e se torna em figura humana, ou seja, ele se torna um homem nessa terra. E ele vem, como eu já disse aqui, repito, ele não vem por cima, ele vem por baixo. A promessa veio de cima, mas o cumprimento se vive embaixo. Não sei se você pegou isso. A promessa que Deus te fez, ela veio de cima, e você só vive ela aqui embaixo na terra. O que significa isso, meu Helder? É que passará céus e terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Sabe o que significa isso? É que passará céus e terra, mas aquilo que Deus te falou ao teu respeito à tua casa permanecerá de pé, irmão. Oh, glória. Passará céus e terra, mas a promessa dos céus vai se cumprir na tua vida. Acredite nisso. Porque quem falou não foi Moelder, quem está falando não é o pastor Pedro, é a Bíblia Sagrada. Então Jesus ele vem se humilhando, ele vem como homem. Jesus Cristo nessa terra sendo Deus e sendo homem, é alguém que vai se entregar no madeiro, numa cruz do Calvário. Mas Jesus ele entende que ele precisa de homens para dar o seu lado, porque é destes homens que vai iniciar a primeira igreja essa chamada primitiva. Então Jesus Cristo ele desce até a terra, faz a convocação. É claro que eu não vou entrar em pormenores, não vou entrar em detalhes, eu quero ser objetivo, aqui onde você acabamos de ler. Então Jesus vem até essa terra, louvado seja Deus. Ele seleciona alguns homens para dar o seu lado e para fazer parte dos seus 3 anos de ministério terreno. Homens que viram Jesus curar, homens que viram Jesus ressuscitar, homens que viram Jesus Cristo fazer prodígios e maravilhas no meio do seu povo. É interessante porque Jesus Cristo ele vem como homem, mas realizando coisas inefáveis, coisas essas que deixavam a mente do homem confusa, em conflito. Só que Jesus Cristo, quando ele vem, louvado seja o nome do Senhor, ele vem para cumprir a palavra, ele vem para cumprir o que diz as Escrituras Sagradas a respeito de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo convida e chama homens, vocaciona homens para andar ao seu lado e fazer parte do seu ministério. Só que dentro desses 12 homens, há um que o próprio Jesus vai dizer que é demônio. Há um dentre eles que Jesus vai dizer que é diabo. Louvado seja Deus. Homem esse que tem por nome Judas Iscariotes, filho de Simão.
Então perceba que Judas faz parte do ministério terreno de Jesus. Judas é alguém que tem contato com Jesus. Judas é alguém que sabe e conhece Jesus de perto, porque ele se tornou íntimo de Jesus. Porque onde Jesus estava, os 12 discípulos também estavam auxiliando Jesus em seu ministério, em sua missão. Louvado seja Deus. Então Judas vai trair Jesus mais tarde. Traição essa que ele vai vender Jesus por 30 moedas de prata. A Bíblia diz que Jesus, ele sofreria e passaria por situações como essa. Mas era necessário Jesus fazer isso? Talvez não. Por quê, irmão Helder? Porque eu e você não é digno, irmão. Eu e você não somos dignos de tamanha compaixão. Eu e você não somos. Eu preciso que você entenda isso, irmão, e carregue isso dentro do seu coração. Nós temos hoje a oportunidade de participar da Santa Ceia do Senhor. Porém, não é porque eu e você merece, mas é porque Ele se entregou na cruz do madeiro, oh glória. Ele se entregou na cruz do madeiro por amor a mim e a você. E isso fez com que Ele, aleluia, louvado seja Deus, isso fez com que eu e você tivesse acesso ao corpo dele. Então perceba que é na mesa que Jesus está com os discípulos. E quando ele está na mesa com os discípulos, ele vai repartir o pão. E ele vai dizer: há um dentre vós que é diabo. Há um dentre vós que vai me trair. Há um dentre vós que andou comigo, em outras palavras, há um dentre vós que andou comigo, que me conhece de perto, que sabe o que eu carrego, que sabe o motivo e a razão de eu estar aqui na terra, conduzindo, direcionando, ajudando, levantando, ressuscitando, curando, mesmo vendo Jesus fazer todas essas maravilhas e sinais. Judas, ele não recuou no seu propósito. Judas continuou com o seu foco de vender o mestre, de negar o mestre. Judas, ele continuou com o seu foco de ter as suas 30 moedas de prata na sua mão. A Bíblia diz que Judas, nos trazendo para os dias de hoje, ele era o tesoureiro da igreja. Judas era aquele que carregava a bolsa, diz a Bíblia, de dinheiro. Ele era aquele que cuidava da área financeira do ministério de Jesus. E a Bíblia diz que Judas era ladrão. Mas, irmão, no culto de Santa Ceia, calma que ele já vai chegar lá, irmão. Irmão, perceba que Judas vai trair Jesus. Ele vai até os fariseus, ele vai até ao Sinédrio. O Sinédrio é uma corte essa que tem 71 membros. E dentre eles está Caifás. Dentre eles tem homens que querem interromper o ministério de Jesus. Dentre eles tem homens que querem parar a chamada, que quer parar um homem que tem por sobrenome e que é conhecido como Nazareno nas regiões de Jerusalém. O homem que arrasta multidões. O homem que quando fala as pessoas se arrepiam no falar do seu ensinamento. O homem como Jesus, o qual eles nunca se depararam antes como um homem como Jesus Cristo. E é um dentre eles que vai ter com Jesus, ainda disse também, João capítulo 3, que vai ter com Jesus e vai dizer: olha, não tem como alguém fazer o que tu fazes se não for alguém enviado de Deus. Louvado seja Deus. Porque os que perseguiam Jesus viu que Deus era na vida do próprio Jesus. Aleluia. Então perceba que Jesus Cristo na mesa vai repartir o pão. E quando ele tem essa atitude de Abel, essa ação de repartir o pão, é que ele vai dizer: há um dentre vós que é diabo. E quando ele reparte o pão, ali está a nova aliança, o qual nós acabamos de ler. Porque há 4 tipos de aliança para os judeus. A Bíblia não fala de forma tão clara, mas há 4 tipos de aliança. Essa aliança que Jesus vai dizer mais tarde no Getsemane é a aliança do sofrimento, é o cálice do sofrimento, não é aliança, desculpa, é cálice. Há 4 tipos de cálice. O cálice de quando o povo toma, o povo judeu toma, o primeiro cálice que o povo judeu toma, é o cálice para eles se lembrar do Deus que tirou eles da terra do Egito. O segundo cálice é o cálice do cuidado de Deus com o povo no decorrer da terra prometida. O terceiro cálice é o cálice da promessa, ou seja, Deus prometeu a terra que mana leite e mel para o seu povo. É o terceiro cálice. Agora o 4º cálice é o cálice do sofrimento,
Que sofrimento é esse, irmão Helder? É após a Santa Ceia, que ele reparte o pão, e que ele diz que aquele cálice simbolizava o sangue dele, e aquele pão simbolizava o corpo dele, e ali estava se firmando uma nova aliança. Diz a Bíblia Sagrada, que você acabou de ler, versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Jesus já estava dando mais um sinal, e dizendo a eles que ele seria entregue aos romanos. Então, igreja, perceba e medite comigo nisso. Jesus Cristo, após esse ato da Santa Ceia, ele vai para o Monte das Oliveiras, ele vai para o Getsêmani. E posso falar uma coisa para você? Quantos de nós já não passamos pelo Getsêmani? Quantos de nós já não estivemos no Getsêmani? Como assim, irmão? O momento em que você grita, o momento em que você clama, o momento em que você rasga a alma. E posso falar uma coisa para você? Às vezes não é nem físico, é do lado de dentro. Às vezes nós estamos diante do Senhor gritando, mas não gritando, por exemplo, Deus, mas é do lado de dentro, irmão. Há momentos nas nossas vidas que eu e você precisa passar também pelo Getsêmani. Jesus Cristo está no Getsêmani sobre uma pedra. A Bíblia diz que ele começa a orar ao Pai, e ele vai dizer: Pai, se possível, afasta-te de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então ele está no Getsêmani, e enquanto ele está orando, a Bíblia diz que ele começa a suar frio. Suar frio porque a Bíblia diz que ele sentia que a morte se aproximava. Irmão, ouça isso, mas vai meditando aí no seu coração. Ele está orando sobre uma pedra no Getsêmani. Enquanto ele está no Getsêmani orando, a Bíblia diz que ele começa a suar frio. E quando ele começa a suar frio, a Bíblia diz que é como gotas de sangue começam a pingar sobre a terra. E ele orando e dizendo: Pai, afasta-te de mim este cálice, mas não seja a minha vontade. E é isso que você precisa entender, que às vezes não é a minha nem a tua vontade, mas é a do Senhor que prevalecerá sobre a nossa vida. Glória. Então ele diz: Pai, se possível, afasta-te de mim este cálice. Enquanto ele está no Getsêmani orando, ele está querendo contar com Pedro, Tiago e João, para orar com ele. Por 3 vezes ele deixa aquele lugar que ele está orando, pastor, e vai até os discípulos e diz aos discípulos: não podeis vós, nem sequer por 1 hora, orar e vigiar comigo. E eles estão com os olhos pesados de sono, eles estão com sono, eles não conseguem estar com Jesus naquele momento. Por quê? Porque o próprio Jesus vai dizer que ele seria entregue a malfeitores, e os discípulos se esconderiam e deixariam ele só. Porém, entenda, ele falou aos discípulos: eu não estou só, o Pai estará comigo. Ei, irmão, você não está sozinho nessa peleja. Você não está sozinho nessa guerra, irmão. Ô irmão, você não está sozinho nessa guerra, não. O Senhor Deus de Israel está com você nessa peleja. O Senhor Deus de Israel está com você nesse trajeto. Louvado seja Deus. Jesus, ele vai se retirar do Getsêmani, mas ele se retira escoltado por soldados romanos. Houve um plano, porque na quinta-feira à noite eles levam Jesus para o Sinédrio. Eles começam a apontar Jesus, aleluia, já estão, aleluia, batendo, esbofeteando, diz a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, estão cuspindo na face dele. E é isso que você tem que meditar, entender e dar valor, porque o culto de Santa Ceia hoje em dia virou normal, é comum. É comum o culto de Santa Ceia, só que nós não podemos olhar para o culto de Santa Ceia e se tratar e ver que se trata de um culto normal. Não é normal, isso é espiritual, irmão. Perceba isso é muito importante, isso é muito sério. E o que nos mantém vivos e de pé é a palavra de Deus. Mas para estarmos em comunhão com Cristo, devemos, e com os irmãos devemos cear. Louvado seja Deus. Então Jesus Cristo, ele vai dar o cálice, vai dar o pão aos discípulos e vai dizer: esta é a nova aliança, o meu corpo que é partido entre vós. Ele vai para o Calvário. Ele deixou o trono porque ele precisava, irmão Roger, ir até o Calvário, no Gólgota. A Bíblia diz que eles colocam uma cruz sobre ele.
E quando eles colocam essa cruz sobre ele começa o trajeto na Via Dolorosa. No ano de 2019 eu tive a oportunidade, pela misericórdia do Senhor, de estar em Israel, na Terra Santa. E eu estive naquela Via Dolorosa, um dia chuvoso, a água estava até a canela, nunca vi tanta água como naquele dia. E quando eu comecei, irmãos, a andar naquela Via Dolorosa, eu já comecei a me sentir cansado. Por quê, irmão Helder? Porque realmente era uma via, era muito distante. Era muito longa, pastor, o trajeto da Via Dolorosa. E eu comecei a andar um pouco, já me cansei, e muita chuva. E agora eu começo a refletir com a igreja do Senhor nesta tarde de hoje. Talvez não seja uma pregação como você esperava, mas seja algo que você precisa refletir nessa tarde de hoje diante de Jesus. Perceba, ele está na Via Dolorosa, levando aquela cruz. Aquela cruz era do irmão Abel. Aquela cruz era do irmão Helder. Aquela cruz era de você que está sentado aí. Mas sabe o que ele fez? Ele levou sobre ele as nossas dores, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras eu e você fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está carregando a cruz. E quando ele está carregando a cruz, alguém está blasfemando, alguém está zombando dele. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém está zombando dele. Louvado seja o nome do Senhor. E lá na cruz do Calvário, quando ele é crucificado, irmão, lá na cruz, quando ele está sendo crucificado, os cravos nas suas mãos, os cravos nas mãos dele. Lá atrás, quando começaram a chicotear ele, diz historiadores que o chicote era de 9 pontas. E cada ponta desse chicote havia, louvado seja Deus, ossos pontiagudos. Ei, irmão, aqueles ossos desciam sobre a pele deles. E cada chicote daquele que descia, irmão Helder, quantas chicotadas foram? Foram 39. 39 chicotadas desce até o corpo dele. E quando puxa, a pele dele está saindo para fora. Ei, irmão, reflete nisso. Ô, irmão Helder, nós merecemos? É claro que não, irmão. A misericórdia que eu não consigo nem entender. Alabar a céu e a cama anunciar. Ei, irmão. Ei, pastor. E quando aquele chicote desce e que ele puxa, e que os romanos puxam aquele chicote, aquelas bolas de metal que havia na ponta do chicote, quando descia sobre a pele dele e que ele puxava aquele chicote com vontade, ele estava descarregando a ira deles, a raiva deles, o ódio deles em Jesus. E quando eles puxavam aquele chicote, tirava a pele do corpo de Jesus. E ainda, detalhe, ele está com aquela coroa de espinhos que foi tecida na cabeça dele. O irmão Helder, é algo que toda a igreja aqui já sabe, já conhece. Mas é necessário nós relembrarmos do motivo de hoje você ainda estar respirando na terra. Irmão, ele vai ser crucificado. E alguém diz: salve, rei dos judeus. Oh, glória ao nome de Jesus. Salve, rei dos judeus. E alguém está blasfemando diante da face dele. E quando alguém está blasfemando diante da face dele, ele está calado. Ele não vai rebater. Ele não vai fazer com o irmão Helder. Se xingar o irmão Helder xinga de volta. Não que eu faça isso, mas exemplificando. Se bater na minha cara, eu vou bater na sua também. Ele não. Ei, disse que você derrubaria o templo, mas que em 3 dias o reedificaria de novo. Ele está calado. Ele está quieto. Ele está ouvindo. Ele não está rebatendo. Ele está só ouvindo que alguém está julgando ele. Por que, irmão Helder? Porque ele tinha um propósito. Qual o propósito do Calvário?
Sabe por que você, irmão, não pode nos misturar ou nos adequar com o mundanismo? Porque você não é da terra e você é do céu. Estamos na terra, mas não somos da terra. É difícil de entender, talvez para alguém, mas para mim, por exemplo, particularmente não é. Eu vivo na terra, mas eu não sou da terra. Você é de onde, mano? Eu sou do céu. Quem é do céu aqui, irmão? Quem é do céu? Você está na terra, mas você não é da terra, você é do céu. Agora deitam ele. E aquela parte da cruz, aquela parte horizontal da cruz, que eu esqueci o nome agora, fugiu, está sobre os ombros dele. Deitam ele sobre a cruz, pega os pregos esses de aproximadamente 8 centímetros e cravam na mão dele. E ele deitado. Vão cravar também os pés na cruz. E quando cravam os pés dele na cruz e a mão, vão levantar, vão deixar ele sentindo dor naquela cruz. E vale a pena falar isso porque alguém precisa relembrar de onde você saiu um dia. E começam a blasfemar diante dele. Ele está sobre a cruz. Ele vai ter sede. O irmão Alexandre leu Mateus 27, 46. Ele vai ter sede. E vai pedir um pouco de água. E enquanto ele está com sede e quer água, alguém traz uma esponja com vinagre e coloca na boca dele, ele não vai tomar. E há uma placa, uma escrita sobre a cabeça dele naquela cruz: Rei dos Judeus. Ei, irmão, e alguém está blasfemando diante da face dele, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Você não dizia ser o Cristo? Salve a você agora. E a nós também. E ele calado. À esquerda dele tem um ladrão, à sua direita também. E mesmo um desses ladrões que estão naquela cruz, passando pelo novo processo que Jesus começa a zombar de Jesus, começa a zombar de Cristo, começa a blasfemar diante do Senhor também. Mas o outro vai dizer: olha, ele nada fez, tudo bem, nós pecamos, nós fizemos coisas desagradáveis que não deveria ter feito, nós somos dignos de estar na cruz, mas esse homem, ele não. Irmão, Jesus vai dizer a um daqueles ladrões, o ladrão vai dizer para ele: olha, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Quem é aquele homem? Um homem que conhecia a palavra, o homem que escolheu a porta larga ao invés da porta estreita. Mas Jesus vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Então alguém blasfema diante de Jesus, alguém fala coisas desnecessárias e desagradáveis, mas ele não fez nada para passar por aquilo. Mas por que ele fez então, irmão? Por amor a mim, eu vou repetir, por amor a você, por amor a mim. Aleluia. Quem aqui entregaria o seu filho, a sua filha, por uma humanidade corrupta, por uma humanidade que se entrega aos prazeres mundanos? Quem aqui entregaria o seu filho para padecer numa cruz e passar dor? Maria, João, vendo Jesus ali na cruz, Maria sendo mãe, não poder fazer nada. Como é difícil. A minha filha essa semana teve 4 dias acamada, sem ir para a escola, sem fazer nada, doente. Eu fiquei aflito. Imagina a irmã Maria, sabendo que o milagre que foi gerado no ventre dela, ela está vendo ele na cruz, não pode fazer nada. José de Arimateia vai ter Pilatos e diz assim: olha, eu quero tirar o corpo de Jesus da cruz após 3 dias. Eu quero tirar o corpo de Jesus da cruz. Eu posso. Eu estou falando nas minhas palavras, irmão. Você já conhece a história. Estou falando nas minhas palavras. Então Pilatos vai liberar José de Arimateia. José de Arimateia já tinha um túmulo para colocar o corpo do mestre. Então ele vai pegar o corpo de Jesus e vai colocar
louvado seja Deus, dentro de um túmulo. Mas, irmão, se há algo mais lindo nisso, além da ressurreição de Cristo, é o que ele vai falar lá na cruz. Alguém está zombando dele, blasfemando diante da face dele. Aqueles ladrões, a morte poderia tocar naqueles ladrões da cruz. A morte poderia levar alguém para o inferno, claro. Onde está a morte? Os teus aguilhões. Por que, irmão Helder? Porque Jesus não. A morte não matou Jesus. Aleluia. Mas ele olhou para o céu e disse: Pai, eu entrego o meu espírito. Aleluia. Antes disso, o que ele faz, irmão Helder? Ele vai gritar lá na cruz do Calvário: está consumado. Era para você ter dado glória, eu vou repetir. Está consumado, irmão. Ele concluiu a missão, ele deu a oportunidade dos irmãos daqui de Aveiro, de Calvão, louvar, exaltar, cultuar, adorar o nome de Jesus. É por isso que nós estamos aqui nessa tarde. Após isso, passa-se um período, José de Arimateia leva o corpo de Jesus lá para aquele túmulo. E eu também estive naquele túmulo e vi de perto, impactante, sem palavras. E quando, aleluias, e quando Jesus está dentro daquele túmulo, chega Maria Madalena, Jesus vai ressuscitar. Jesus vai ressuscitar e chega Maria Madalena procurando o corpo de Jesus. E ela vê que Jesus não está mais ali, mas ela vê os lençóis. E quando ela vê os lençóis, ela vê que Jesus não está mais ali. E chega um homem com vestes resplandecentes, e ela vai ver aquele homem. E Maria Madalena vai dizer: olha, onde é que está? Foi você que tirou o corpo do meu Senhor daqui. Onde é que ele está? Para onde você levou ele? E ele vai dizer: Maria Madalena, sou eu, Jesus. Olhe para as minhas mãos, e nas mãos tem a marca do cravo. Ei, irmão, você também tem a marca da promessa sobre a sua vida. Você tem a marca da promessa do Senhor na tua vida. Ele padeceu naquela cruz, naquele madeiro, por amor a mim e a você. Mas ele, antes de passar por esse período, por estas situações, ele nos deu a oportunidade de participar da nova aliança. Por quê, irmão? Gênesis capítulo 8, Noé edifica um altar após o dilúvio. E quando ele edifica o altar, ele vai oferecer sacrifício com aves ao Senhor. Moisés, em Êxodo capítulo 24, ele vai sacrificar novilhas, bois. E por que isso, Moel? Moisés vai fazer isso? Moisés vai fazer isso para a aliança que o Senhor estava fazendo com o seu povo. E essa aliança, ela era feita, irmão, presta atenção nisso, a aliança era feita com sangue de animais, louvado seja Deus. Ou com sangue, a mesma coisa, com sangue de cordeiro, de novilho, louvado seja o nome do Senhor. Então o que está acontecendo na cruz do Calvário, irmão Helder? É o sacrifício do cordeiro, rebaia a sébia. O sacrifício, oh glória, aleluia. O sacrifício, irmão, aleluia, foi Jesus Cristo, aleluia. O sacrifício não foi novilho. O sacrifício na cruz do Calvário não foi novilho, não foi ovelha, louvado seja Deus. O sacrifício na cruz do Calvário não foi aves, louvado seja o nome do Senhor, mas o sacrifício, aleluia, na cruz do Calvário foi o nosso Redentor, aquele que vive e que reina para sempre. Eles vão matar ele, louvado seja Deus, vão humilhar, vão fazer tudo o que quer com ele, louvado seja Deus. Ele está calado, mas está indo para o Calvário, ele está passando por, aleluia, angústia, mas ele sabe que ele tem que chegar até o Calvário, louvado seja o nome do Senhor. E o que simboliza isso, ou o que significa isso, irmão Helder, é que todo o propósito dos céus, irmãos, tem, aleluia, o Senhor tem, aleluia, o intuito de iniciar, mas também de terminar.
Então Jesus Cristo, ele desce até a terra, louvado seja Deus, sofre naquela cruz do madeiro por amor a mim e a você. Só que o sacrifício não foi boi, não foi novilho, o sacrifício foi Jesus Cristo. Eita glória! Oi, irmão, eu e você está aqui nesta tarde de hoje, sabe por quê? Porque o sacrifício não foi de aves, o sacrifício não foi de novilho, o sacrifício na cruz do Calvário foi Jesus Cristo, Filho de Deus, o único Filho de Deus. Sabe por quê? Aleluia, ele vai morrer, mas no terceiro dia. Tem alguém que já entendeu aqui, irmão? Ele vai morrer, mas no terceiro dia, alabar a sépia. Tem alguém que vai ficar confuso, é no terceiro dia, irmão Abel. No terceiro dia, no primeiro dia baixa, no primeiro dia coloca a coroa de espinho, no primeiro dia louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, cravos nas mãos ele tem, no primeiro dia, aleluia, está sendo chicoteado, mas e no terceiro, ele está se recuperando da dor? Não. No terceiro dia, aleluia, a porta do túmulo está sendo no terceiro dia, alguém desce do céu, revácia, e quando alguém desce do céu, desce para remover a pedra do túmulo, aleluia. Imagina se alguém, não tem nada a ver isso, irmão, ninguém gritou, mas imagina se o Deus de Israel gritasse: ei, filho unigênito, sai daí de dentro. Humilha, no primeiro dia faz o que quer, mas no terceiro dia acontece algo inusitado, acontece algo que, aleluia, os do sinédrio não podem fazer nada, aleluia. Alguém vai dizer: olha, eu ouvi falar que esse Jesus vai ressuscitar. Eles vão até Pilatos e dizem: olha, eu ouvi falar que esse Jesus vai ressuscitar. Mas para que isso, eles não venham pegar o corpo dele, tirar de lá e inventar que ele ressuscitou, faz o seguinte: coloca guardas para guardar a porta do túmulo. Para quê? Não, guardas vai guardar, pastor Pedro, a entrada do túmulo. Louvado seja Deus. Irmão, a Bíblia de João escreve que guardas vão guardar a porta do túmulo, Diácono Abel. E quando os guardas estão guardando a porta do túmulo, para quê? Para todo mundo se parar, eles se precaverem. Ou seja, não vai acontecer nada não, mas por via das dúvidas, Pilatos coloca guarnições, aleluia, soldados na porta do túmulo. Mas quando a glória desce, irmão, aleluia, os guardas vão, sabe o que vai acontecer? Os guardas vão cair por terra. Sabe por quê? Porque aquilo que vem do alto, o homem não pode suportar. Irmão Alexandre já pegou, irmã Juliana já recebeu. Eu não sei se tem mais alguém que vai receber, que crê nessa palavra profética. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão, no primeiro dia, no segundo dia, faz o que quiser, pode bagunçar, faz o que quiser, irmão. Mas no terceiro dia, a minha Bíblia diz que ele ressuscitou. Deixa eu lembrar você aqui: ele não está morto, ele está vivo. Ele não está morto, ele está vivo. Tem alguém que vai glorificar por essa palavra? Ele não está morto, irmão, ele está vivo. Ele não está morto, ele está vivo. E quer uma notícia boa, uma notícia melhor ainda? Qual é a notícia, irmão Helder? A notícia é Atos capítulo 1. Ele está sendo elevado até as alturas para subir e assentar à destra do Pai. Alguém está dizendo, alguém está dizendo assim, com lágrimas nos olhos, dizendo: Senhor, não vai não, fica aqui conosco. Aleluia, fica aqui conosco, Senhor, não vai não, fica mais um pouquinho. Fica mais um pouquinho, Senhor. Mas ele tem que subir. Quando ele está subindo, os varões vão descer. Quem são os varões? É o anjo que vai descer até a terra e vai dizer: Senhor Galileus, não fica assustado não. Ô Galileus, não se preocupa não. Por que não se preocupar? Porque o mesmo que subiu, eita Jesus, ai Jesus amado, estou sentindo graça do Senhor. Já vou entregar para o microfone do pastor, mas eu preciso falar o que Jesus manda. Oh glória, esse mesmo Jesus que subiu, oh papai, é o mesmo que a qualquer momento vai descer numa nuvem de glória.
O mesmo Jesus que subiu, isso é para quem acredita, tá, irmão? Se não acredita, não glorifica, mas se tem alguém que acredita, exalta o nome de Jesus nessa tarde. Se tem alguém que acredita, adora o nome de Jesus, porque essa palavra sagrada, aleluia, desde Gênesis e Apocalipse, eu nunca vi ele prometer e não cumprir. Pelo contrário, desde Gênesis e Apocalipse, ele prometeu e cumpriu. Ou seja, aleluia, esse mesmo Jesus que subiu é o mesmo que vai descer. Quem crê nisso? Ele subiu, mas ele vai descer. Irmão Helder, é amanhã? Não sei. Irmão Helder, é depois do culto? Também não sei, mas pode acontecer. Ele é que sabe, ele que tem o domínio do tempo em suas mãos. Mas enquanto ele não volta, quer um conselho, irmão? Continua de joelho. Por quê, irmão Helder? Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós te adoramos. Quem sabe louco? Jesus ainda até o amanhã. Nossa esperança é sua vida. Nossa esperança é sua vida. Tem alguém que espera o Senhor aqui? Tem alguém que está esperando? Irmão, enquanto ele não volta, fica de joelho. Enquanto ele não volta, continua adorando. Enquanto ele não volta, mesmo aos trancos e barrancos, continua de pé. Enquanto ele não volta, nem seria necessário você se arrastar, se arrasta se necessário. Mas permaneça na presença do Altíssimo. Permaneça na presença do Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que permanecer, irmão? Porque em qualquer momento esse céu lindo, azul vai se rasgar no meio. Eu falo sempre e vou repetir mais uma vez. A qualquer momento esse céu azul vai rasgar no meio. E a Bíblia diz que ele vai descer numa nuvem de glória, porque a terra não é digna de receber ele mais, irmão. Por quê, irmão? Porque a terra está contaminada e ele é santo. Glória. A Bíblia diz que santo é o seu nome e o Altíssimo é sua morada. Louvado seja o nome do Senhor. Então passará céus e terra, mas as palavras dele não é de passar. Se ele falou que ele vai voltar, então aguarda mais um pouquinho. Glória, aguenta mais um pouquinho aí, irmã. Irmão, aguenta mais um pouquinho aí. Por que aguentar, irmão Helder? Porque ele está voltando. Ele está chegando, aleluia. Está cansada? Aguenta mais um pouco. Está difícil? Aguenta mais um pouco. Está esgotada? Aguenta mais um pouco. Por que aguentar, irmão Helder? Porque eu creio na vida dele. Eu creio, aleluia, que ele vai descer a qualquer momento nessa terra. Aleluias, porque ele já preparou, aleluias, um lugar certo para mim, para você, desde a fundação do mundo. Ele vai dizer para a igreja do Senhor: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o lugar que eu já vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Mas para aqueles que não aceitaram Jesus, sabe, irmão, presta atenção nisso, sabe o que vai acontecer? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu agradeço a oportunidade, já passo ao pastor, e desculpe o pastor pelo horário. As palmas ao nome do Senhor.